Olá, o Senado Agora está no ar. Nesta edição, você vê o que foi notícia em 2015 nas áreas de mudanças climáticas e relações internacionais. Os 25 anos do Mercosul, os impactos do Acordo do Pacífico na economia brasileira, a criação do Banco dos BRICS e os protestos na Venezuela, temas que pautaram as reuniões da Comissão de Relações Exteriores. Meses antes de a oposição venezuelana conquistar a maioria do parlamento e, por fim, a 16 anos de hegemonia chavista, senadores brasileiros discutiam a situação do país vizinho. Eles receberam a visita de venezuelanas contrárias ao regime do presidente Nicolás Maduro. O protesto na Venezuela foi criminalizado, não nos deixam protestar. Sabe o que mais me preocupa? Não é nem a não posição do Brasil, é o silêncio do governo brasileiro. O governo brasileiro está tomando posição em conjunto com todos os países da América do Sul. E duas comitivas de senadores viajaram ao país vizinho para investigar a situação dos presos políticos. Nós estamos aqui em nome do Congresso Brasileiro para manifestar uma posição humanitária. Viemos pelo Senado da República e vamos conversar dentro do prédio da instituição parlamentar com as diferentes tendências. A Venezuela, aliás, é um dos países que integram o Mercosul. O bloco completou 25 anos em meio a um de seus piores momentos, segundo a análise de especialistas. Nós estamos nesse imobilismo com relação ao comércio internacional, com relação aos acordos de comércio internacional, quer dizer, todos estão assinando acordos, não é? E acordos muito abrangentes, muito mais ambiciosos, porque nosso modelo negociador ainda é o modelo negociador do século XX, do século passado. A volta de uma visão estratégica que defenda o interesse nacional, não o interesse político-partidário, está na base de qualquer reforma que o Mercosul venha a fazer. Também em audiência, os senadores discutiram os efeitos do Acordo do Pacífico na economia brasileira. Negociado por 8 anos, reúne Estados Unidos, Japão e mais 10 países e é considerado o maior pacto de livre comércio do mundo. O Brasil insiste em de ficar para o lado do Pacífico, fechado, trancado, se ensimesmado, como eu digo, cavando a própria cova. A grande estratégia brasileira vai ter que articular, vertebrar política de comércio exterior, política externa e, entre outras coisas, política industrial. Os grandes mercados da TPP aplicam restrições tarifárias significativas. E aí sim pode haver prejuízos para o Brasil. Mais do que as barreiras tarifárias, são as barreiras sanitárias, que podem ser importantes. Por falar em bloco, o BRICS, que congrega Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora tem um banco próprio. A instituição, que vai financiar projetos de infraestrutura em países emergentes, recebeu o aval dos senadores. A experiência tem demonstrado, desde a Segunda Guerra Mundial, como esses organismos foram importantes na cooperação econômica. Permitirá, exatamente focando na infraestrutura, condições para que nós, do Brasil, tenhamos mais uma fonte de financiamento importante. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas priorizou a discussão da crise hídrica na bacia do Rio São Francisco. Veja estes e outros destaques do colegiado. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas iniciou 2015 discutindo a crise hídrica. Segundo Joaquim Guedes, representante da Agência Nacional de Águas, a região Nordeste está enfrentando o 4º ano de seca consecutiva e, ao lado da região Sudeste, é o foco da preocupação para a agência. Ele espera que a crise hídrica promova, além do planejamento governamental, uma mudança de hábitos na população. Exercer o que nós chamamos gestão da demanda, que são essas ações que nós falamos do uso racional da água, da questão do reuso. O pesquisador Paulo Nobre afirmou que a quantidade de chuvas e a vazão das bacias que alimentam o sistema Cantareira em São Paulo vem diminuindo desde a década de 1980. Independente dos modelos climáticos que prevêem aumentos de eventos extremos nos próximos 50 anos, segundo ele, o Brasil possui um patrimônio que pode ajudar no futuro. Existem fatores externos ao Brasil, que são as mudanças climáticas globais, que afetam a nossa situação, porém, as árvores, não só as árvores, os contínuos maciços florestais de todos os nossos biomas são elementos essenciais para a segurança hídrica. E no ano passado eu chamei isso de seguro clima.
Segundo o presidente da comissão, senador Fernando Bezerra, é preciso criar uma cultura de eficiência na gestão dos recursos hídricos. Lembrando que no caso das companhias estaduais de água, o nível de desperdício por problemas na rede chega a 40%. Vamos pegar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e criar nele a perspectiva do planejamento decenal com uma carteira de investimentos que possam ser hierarquizadas e priorizadas para que o governo federal, seja qualquer governo, ele possa ter um compromisso claro com os investimentos para ampliação de oferta de água. A aprovação pelo Senado do Plano Nacional de Combate à Desertificação motivou uma audiência pública que revelou um drama pouco conhecido pelo país. Segundo dados do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, até 2050, cerca de metade das terras com potencial agrícola na América Latina pode sofrer com a desertificação e a salinização. Esses já são realidades que existem no Brasil, isso não foi fotografiado fora, isso aí é uma realidade ali no sul do Piauí, essa é uma realidade ali na região de Cabrobó, muito próximo à Petrolina, aqui no Ceará, naquela região de lá do norte do Ceará, na região perto de Sobral, na região de Irauçuba. Então são situações que, se chega a esse ponto, é praticamente impossível recuperar, porque leva muito tempo para que isso aconteça e um custo muito grande. A seca na bacia do Rio São Francisco foi um dos principais temas da Comissão Mista de Mudanças Climáticas em 2015. O Vale do São Francisco responde, por exemplo, por 90% das exportações brasileiras de manga e uva de mesa. Nós temos aí no senador Miro Coelho uma área de 23 mil hectares, com 2 mil lotes familiares, 241 empresariais e 60 mil empregos gerados diretamente. No total, quando você fala aqui da região de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, né, e o sistema Itaparica, nós fizemos um destaque à parte, o sistema Itaparica, nós temos aqui estamos falando de quase 80 mil hectares irrigados. O senador Fernando Bezerra anunciou medidas recentes do governo federal para amenizar a crise hídrica na bacia do São Francisco. A articulação feita pela Casa Civil da Presidência da República, que permitiu a elevação da vazão de defluência da barragem de Três Marias para 500 metros cúbicos por segundo e as informações, ou pelo menos as expectativas, é que essa decisão possa assegurar o tempo necessário para que as obras emergenciais que estão em curso pela Codevasf possam ficar prontas. 2015 foi o ano do meio ambiente no seio da Igreja Católica. As encíclicas papais são documentos dirigidos a bispos de todo o mundo, abordando temas relevantes para a humanidade. Na encíclica, o Papa Francisco concorda com a posição dos 600 cientistas que compõem o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, no sentido de que o aquecimento global é real e provocado pela ação humana. Ele também reconhece que existe uma dívida ecológica dos países ricos em relação aos países pobres. De acordo com o secretário-geral da CNBB, a base da argumentação da Igreja Católica sobre as mudanças climáticas é a relação do homem com a natureza neste momento da história. Estamos querendo dominar a natureza, nós estamos fazendo da natureza um consumo e estamos depredando a natureza. São três expressões, palavras muito fortes, mas que ajudam a compreender o arco da nossa relação que temos atualmente com a natureza. O Senado agora fica por aqui. Você acompanha outras notícias sobre os trabalhos no Legislativo a qualquer momento em nossa programação.